Se eu disser para você que está presa preventivamente a viúva do delegado Paulo Bertrand, você lembra desse caso, né? O delegado, ele morreu e as primeiras investigações davam conta da forma com que o corpo foi encontrado e tudo mais, que era um suicídio. Esse caso aconteceu no ano de 2021, mas a verdade é que, passada toda a investigação, ficou comprovado que o homem foi morto por envenenamento. A repórter Zenaide Ferreira está ao vivo comigo e traz todos os detalhes sobre a reviravolta nesse caso. O que era um suicídio, agora é um homicídio. Zenaide, bem-vinda, bom dia, querida. Oi, Paulo Neto, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo o nosso Correio Verdade. Pois é, uma verdadeira reviravolta nesse caso, alguns depoimentos contraditórios, mas a polícia, enfim, chegou ao desfecho dessa situação e realmente a Eva Araújo, de 5 anos, ela teve a prisão preventiva, né? Já passou por audiência de custódia. A gente vai conversar agora com o delegado Ramires São Pedro, que vai nos dar detalhes de toda a investigação, de como foi essa situação, para poder chegar a essa conclusão. Seja muito bem-vindo, delegado. Vamos estar falando, né, de todo esse processo. Boa tarde. Com vários depoimentos, inclusive muitos deles contraditórios, várias versões apresentadas pelas suspeitas. Estávamos num período de pandemia de Covid-19. Então, consta dos autos do inquérito que as suspeitas seriam aproveitadas, inclusive, dessa situação para insinuar, para situações para e que não chegasse a nenhum indício de que elas teriam participação na morte do Paulo Bertrand. Segundo elas, chegaram em casa por volta das 7. Pois não. Travou, saiu do ar. Tá difícil, tá complicado, né? A gente vai tentar restabelecer, talvez encontrar um melhor local para que Zenaide possa continuar a entrevista para falar sobre esse caso. Agora você vê, né, gente? Às vezes, quando a polícia civil chega a um determinado local, a equipe da perícia encontra uma cena de crime e tem uma primeira linha de investigação com base naquilo que vê. Depois, quando começam a sair os exames, quando pessoas começam a ser ouvidas, pessoas ligadas ao falecido, né? A uma pessoa que, nesse caso, tudo levava a crer que ele tivesse tirado a própria vida. Mas não é porque leva a crer que a polícia... isso aqui acabou, resolvido o problema, inquérito encerrado. Não. Aí começam a ouvir familiares, parentes, pessoas que estiveram com o delegado nas últimas horas antes da morte, pessoas que trabalhavam com o delegado, para saber se existia um histórico de ansiedade, de depressão, se ele estava passando por problemas financeiros, na família, em casa, enfim. E aí ainda tem a espera do laudo que vai comprovar a real causa da morte. Inclusive, nós temos a sonora do diretor do NUMOL lá de Campina Grande, que justamente traz detalhes sobre esse exame. Como o delegado morreu. Foi envenenado mesmo, olha só. Não tinha sinais de infarto, não tinha sinais de uma isquemia, de um AVC, não havia sinais de uma morte patológica, né? Sendo assim, coletamos material biológico para que fossem realizados os exames de toxicologia e de alcoolemia, né, que deram positivo. O exame de alcoolemia, como nós sabíamos, né, o Dr. Paulo fazia uso frequente de álcool, então ele daria positivo. Mas aí o que chamou a atenção foi quando sai o resultado do exame toxicológico, né, e ele sai como positivo para 2 substâncias, o fenobarbital, que é o gardenal, e o carbofuran, que é conhecido popularmente como chumbinho, né. Então, o uso associado, né, do álcool mais as substâncias potencializa a causa-mortes. Isso aí tem um efeito devastador e quase que imediato. Só o uso do fenobarbital, para vocês terem uma ideia, ele causa depressão no sistema nervoso central, podendo causar uma morte por depressão respiratória. Então, só essa medicação já poderia ter induzido.
O uso das 3, com certeza, potencializou e gerou o óbito do Dr. Paulo Bertrand. Ou seja, não só ela envenenou, como também dopou para que esse efeito fosse ainda maior e mais célere, né? É uma forma de tentar mascarar, não é, o resultado do envenenamento, não é? Então, essa medicação realmente ele deixa o ser humano com as ações mais retardadas, vamos dizer assim, mais dopado, mais lento, né? Ele vai ficar mais calmo. Então, com certeza foi uma forma de tentar mascarar o efeito do envenenamento. Aí eu pergunto a você, meu amigo e minha amiga que está assistindo nesse momento em toda a Paraíba. São 12 horas em ponto, boa tarde. A pessoa que fez isso, que usou desses artifícios e da mistura do chumbinho dessa forma, sabia ou não sabia do que estava fazendo? Agora está explicado o porquê uma morte que aconteceu em 2021 só foi praticamente, não é, resolvida, solucionada 2 anos depois. Sabe? Quem fez isso não só sabia do que estava fazendo, como tinha técnicas, conhecimentos da forma que faria para tentar enganar, para tentar ludibriar, para tentar não parecer um homicídio. Eu não peguei, eu não peguei. Pegou não. Bexiga taboca. Quem pegou fui eu, miserável. Sabe? E aí, o que tudo levava a crer que um homem de bem, delegado responsável, querido pelos amigos, tinha provavelmente tido um surto e tirado a sua própria vida. Hoje se prova o contrário. Hoje se prova que a vida desse homem, que ainda tinha muito serviço a prestar para a sociedade paraibana, tá? Que esse pai de família, que esse cidadão de bem, poderia ter vivido muito tempo, se antes não tivesse aparecido essa senhora na vida dele e resolvido, que eu acho que também não fez sozinha, mas a polícia vai continuar investigando. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse caso, quando a gente retomar o contato lá com o Zenaide. Eu tenho certeza que ela não fez sozinha. Tem mais gente por trás desse crime, pode ter certeza disso.